Fala pessoal da Oficina Net, Nicolas Miller aqui para trazer o review do Huawei Watch GT 2. A gente utilizou o smartwatch por cerca de 21 dias aí, demos 2 descargas completas nele, porque a primeira vez a gente utilizou bastante. Esse é um dos pontos fortes desse smartwatch, assim como a versão antecessora. Mas a gente vai dividir esse review aqui em 3 partes. Primeiro, trazendo tudo que ele tem de benefícios e features. O segundo é comparar ele com a versão antecessora, que é o Huawei Watch GT1. E a terceira parte a gente vai trazer então os benefícios e o que falta nesse carinha aqui, que é o novo modelo que está em comercialização aqui no Brasil. Esse review aqui é feito por um corretor amador e eu vou te mostrar se o Huawei Watch GT2 é um relógio legal para você melhorar seus números e manter uma atividade aí cotidiana e uma vida saudável. Bora então pro vídeo? Este vídeo é um oferecimento de ROX, o energético para gamers. Acesse roxenergy.com.br e utilize o cupom Oficina da Net para ganhar 15% de desconto em qualquer produto ROX. Link aí na descrição. A começar então pelos itens fundamentais desse smartwatch, começando obviamente pela tela. Ela manteve a mesma proporção e o mesmo tamanho, é uma tela OLED de 1.39 polegada com resolução de 454 por 454 pixels. É bem nítida, tem uma boa visão mesmo em ambiente externo com sol. A versão 2 ela traz uma tela mais completa, digamos assim, ela está mais abraçada, o vidro da tela está mais abraçado em todo o smartwatch, depois a gente vai mostrar o comparativo entre eles. Em bateria são 455 mAh, 35 mAh a mais que o GT1. Ele mantém o relógio ligado por cerca de 10 a 14 dias. Em nossos testes, a primeira carga dele durou cerca de 8 a 9 dias, porque foi uma utilização muito intensa, com todos os recursos ativos, e a gente utilizou ele bastante para fazer atividades físicas, nas atividades que ele consome mais bateria. Mas no segundo teste, ele levou 12 dias para fazer uma descarga completa e agora está novamente carregado por completo. Desde a versão 1, a bateria é um dos pontos mais fortes desse relógio aqui. Eu não gosto de ficar carregando o smartwatch a cada 2 dias. Eu tenho um Amazfit Pace, que eu tenho que carregar ele de 3 a 4 dias, e isso já me incomoda bastante, e não é o caso do Huawei Watch GT, que você pode ficar tranquilamente aí cerca de 10 dias fazendo suas atividades físicas sem se preocupar em carregar. Por falar em carregar, esse é o dispositivo que faz a carga. Ele acompanha um cabo, que é USB do tipo C, e ele é o mesmo que é utilizado no Huawei Watch GT1, então ele vai funcionar se você tiver o 1, tanto o 1 quanto o 2 funcionam com o mesmo dispositivo. Ele é magnético, dá para ver que é magnético, né? Você conecta o USB do tipo C aqui, que é o cabo que acompanha junto no kit, e pode conectar em qualquer porta USB do seu computador ou mesmo carregador do seu smartphone. Ele vai funcionar e vai carregar. Leva cerca de 1 hora, 1h20 para completar a carga, então é bem rápido, você pode deixar ele carregando, sei lá, durante a noite, antes de dormir, e depois você pode colocar ele novamente para dormir e ele monitora o seu sono. Por falar em monitorar o sono, uma das coisas que mais me incomoda nele, no caso, é o tamanho para dormir com ele, tá? Eu tenho costumado utilizar, não largar mais o smartwatch, por ser a prova d'água também. Ele tem um certificado 5 ATM, então você pode mergulhar em piscinas rasas até 50 metros, pode nadar no mar também. Ele tem duas modalidades de atividade de natação, uma indoor, que ele vai monitorar apenas suas braçadas, batimento cardíaco, e uma outdoor, que daí ele pode fazer até 5.000 metros, ele vai utilizar o GPS também para fazer esse monitoramento das atividades em água aberta, né? Eu utilizo ele mesmo para tomar banho, então, como eu falei, eu coloco ele e não tiro mais do pulso. E o que me incomodou um pouco foi para dormir, por ele ser um tanto espesso. Quando você está dormindo com ele deitado sobre o braço, ele fica apertando um pouco. Então foi a parte que mais me incomodou, a espessura dele para dormir. Ele tem monitoramento de sono, ele vai te pontuar durante a noite o nível que você dormiu, o tempo de sono profundo, o tempo de sono leve e o tempo que você ficou acordado. Ele consegue monitorar tudo isso e cria um ranking de pontuação que vai de 0 a 100. Quanto mais nível, mais número, melhor seu sono.
A conectividade dele também foi melhorada. Agora com Bluetooth 5.1 você pode escutar músicas através dos seus fones de ouvido sem fio. Ele consegue conectar com fone de ouvido sem fio e ele tem capacidade para tocar música porque ele tem armazenamento interno agora. Além disso, do armazenamento interno, vem aqui, Márcio. Aqui do ladinho agora ele tem um alto-falante. Isso mesmo. Esse alto-falante funciona de duas formas. Você pode tocar música nele, né? Obviamente. Você consegue tocar e até o som dele é bem alto. E você utiliza esse alto-falante com a opção Talkback. Então, toda vez que você estiver correndo e passar a cada quilômetro, ele vai te dizer o registro das atividades. Para corridas, né? Para bicicleta é 5 km. E você pode configurar os avisos também. A cada quilômetro, então, ele vai te avisar na corrida qual foi o tempo que você levou para fazer esse quilômetro, qual é o ritmo médio e o seu batimento cardíaco atual. Eu acho bem legal isso aqui para você não precisar ficar toda hora levantando o pulso. Você sabe que a cada quilômetro ele vai te avisar: você fez o pace de tanto, seu batimento cardíaco é tanto e você já teve atividade em tanto tempo. Essa é uma coisa bem legal dele e que funciona super bem, tá? Então é o primeiro smartwatch da Huawei que conta com a opção Talkback. Como é que ele pode te ajudar a melhorar seus tempos? Se você é um corredor amador como eu e não costuma monitorar muito suas atividades físicas, sabe que um smartwatch pode te ajudar da seguinte forma. Primeiro, sabendo o batimento cardíaco médio que você está tendo nas atividades físicas, saber o ritmo médio por quilômetro, que é mais importante. Às vezes você está correndo no máximo do seu esforço, mas mesmo assim está correndo devagar. E ele vai te mostrar em tempo real a velocidade que você está correndo, o tempo médio que está levando para consumir e fazer 1 quilômetro. Além disso, no software dele tem opções de treinamento, que é uma coisa bem legal. Por exemplo, se você for participar de uma prova de 5 km, ele tem um nível de treinamento lá que vai marcar todos os dias da semana. Você pode dizer, eu quero treinar 3 vezes por semana. Ele vai criar um treinamento até você ter um condicionamento físico para fazer uma prova de 5 km. Isso tudo dentro do software Huawei Health, que eu já falo um pouco mais sobre ele. Aliás, o Huawei Health é um software muito completo, combinado com o smartwatch que vai te dar muitas coisas como controle e cálculo e monitoramento do VO2, que é a quantidade máxima de oxigênio que seu corpo consegue absorver durante as atividades físicas. E ele tem um nível lá também de VO2 conforme sua idade e peso e vai te mostrar, você está num nível médio ou está num nível intenso e consegue aguentar muito tempo as atividades físicas. Essa parte é uma parte bem legal para você ver se seu condicionamento físico vem melhorando. Ele cria um gráfico com base nas últimas atividades, mostrando para você se você vem evoluindo o nível de VO2 ou não. Então, basicamente, o Huawei Watch GT ele vai te auxiliar nesse quesito para um corredor amador. Você vai fazer seus trechos de corrida e ele vai te mostrar se você vem evoluindo nos números ou não. Como eu já falei, o Huawei Health é um aplicativo muito completo, ele vai te trazer todas as informações da corrida, mas é muita informação mesmo. É quase a mesma, se não melhor, informações que o Strava na versão paga te mostra. Falando em software, esse é um dos pecados que eu vejo nele, que ainda a Huawei não desenvolveu a integração com o Strava. O Strava é um dos aplicativos mais utilizados, se não mais utilizado por corredores amadores, né, para monitorar aí suas atividades. E também te traz relatórios básicos na versão básica e mais avançados se você compra ele. O Huawei Health mostra as informações avançadas para você e se você não tem problema em não utilizar o Strava, o Huawei Health vai contemplar todos esses benefícios que o Strava na versão completa traz para você. Porém, se você já é um corredor cotidiano e tem seus amigos dentro do Strava, saiba que você não vai conseguir exportar suas atividades físicas para lá. E esse é um pecado que eu vejo aí, porque praticamente todos os corredores amadores utilizam o Strava para comparar com outras atividades e comparar com outros corredores amadores também. Passando então agora para a segunda parte do review, que é mostrar as diferenças entre a versão antecessora e a sucessora do Huawei Watch GT. Como eu já falei antes, a borda agora ela é toda coberta por vidro e não é de metal aqui como tem na versão antecessora. Os dois têm essa borda com... Para quem tem relógio sabe que essa borda girava, mas nos dois aqui não gira, então ela está aqui esteticamente, basicamente. Os dois têm a mesma quantidade de botões físicos, são botões que fazem a mesma coisa. O botão de cima ele abre o registro
de menus aqui. E o botão de baixo ele já vai para as atividades de corrida, mas você pode personalizar esse botão pelas configurações do relógio. As duas telas têm capacidade de ficar ligada por configuração, então você pode configurar aí 20 minutos no máximo para ficar ligada as telas. E para trocar o reloginho, basta deixar o dedo apertado por alguns segundos, que ele tem alguns relógios pré-configurados. Você pode fazer isso também pelo software. Então, como você pode ver agora, de lado a lado, eles praticamente não mudaram quase nada, mas a versão nova do Huawei Watch GT2 ficou um pouquinho mais espessa. Não é nada que te incomode diariamente no seu uso cotidiano dele, mas sabe que ficou um pouquinho mais espesso. Mas você pode ver que o design dele ficou, eu achei muito mais bonito, ficou um design um pouco mais premium já do que já era. Ele contempla mais vidro na frente, né, do que o metal, que é bastante utilizado. Os dois na parte de trás têm os sensores, são iguais, sensores de monitoramento, então tudo nesse calombo, digamos assim, os sensores. Então tem sensor de batimento cardíaco e mais alguns outros sensores que monitoram agora o estresse. Não me pergunta o que é monitoramento de estresse, tá? Que basicamente, algumas vezes ele me monitorou, tem um nível aqui de nível de estresse, tem um nível. Tem um nível que ele monitora para você um número ali e ele vai calcular com base nos seus batimentos cardíacos e base, não sei mais no que você está estressado ou não. Basicamente é isso que você precisa saber. Mas eu não confiei muito nesse nível aqui. No relógio você pode ver então, você pode configurar as telas, né? Ele vai te dar seu nível máximo de VO2, as suas atividades, temperatura nessa caso aqui, os batimentos cardíacos, o horário, quantos passos você deu, quantas calorias consumiu, a bateria atual, altitude e a pressão. Então ele tem um sensor chamado barômetro que consegue te monitorar a altitude e também a pressão atual do nível do ar aqui. Se você analisar as pulseiras, elas são idênticas, o formato. Essa versão preta aqui eu acho muito mais bonita do que a versão verde. E elas são iguais. E você pode trocar essas pulseiras. Ele é o padrão de 22 milímetros. Ele tem um padrão de 22 milímetros, então se você quiser comprar outras pulseiras, pode comprar para colocar. Seja uma pulseira de metal, enfim. Qualquer pulseira que seja do padrão 22 milímetros, basta puxar aqui a presilha e ele sai muito fácil. Então, basicamente, são essas as diferenças entre os dois. Eles têm o mesmo software, utilizam o mesmo software atualmente. Os dois não conseguem conectar com aplicativos terceiros, como eu falei, só que agora a versão do Huawei Watch GT2 traz a opção de tocar música, traz a versão de controlar e tocar música também. Então, se você estiver tocando uma música no seu celular, você vai poder controlar por aqui ou mesmo tocar músicas direto pelo... Escuta aí. É muito bom o som para um negocinho desse tamanho aqui, de fato. Nas suas atividades você vai ouvir muito bem a voz do treinador, digamos assim, mostrando para você seus números. Então pode controlar a música por aqui, pode baixar seu podcast ou sua playlist de músicas e ele não tem conectividade com o Spotify, tá bem? Começando então agora a terceira parte do review, que é trazendo o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. Eu ainda dos smartwatches que eu testei, eu já testei alguns, não achei o smartwatch perfeito ainda. O Huawei Watch GT peca no sentido de faltar integrações com software terceiro. De fato, para mim isso é fundamental. Para você talvez pode não ser, mas para mim isso é o fundamental. Além do que, as coisas que ele não comporta ainda. Não tem um sistema de pagamentos, então você não vai poder utilizar a Google Pay ou alguma dessas funcionalidades de pagamento nele. Tá bem, aqui no Brasil ainda não é muito difundido isso, mas se no futuro você for utilizar isso com constância, sabe que ele não tem essa capacidade ainda. Nada que talvez software não resolva isso, mas, enfim, ele não conta com esse suporte. Falar em software, o software dele não é Android, ele é um software todo embargado da Huawei e você controla tudo basicamente pelo seu smartphone, no aplicativo Huawei Health, que a gente já mostrou aí para você, e tudo está controlado por lá. Isso é ruim no ponto de conectividade com aplicativos terceiros. Por exemplo, falta para mim um relógio que eu
tenho que testar ainda, que eu consiga conectar Spotify e baixar uma playlist de músicas lá dentro, por exemplo. E conseguir sair correndo por aí com os fones de ouvido, sem precisar conectar ou baixar música diretamente para ele. Tem vários smartwatches que você consegue baixar as músicas, como esse aqui, e consegue escutar com fone de ouvido. Mas eu queria conectar o Spotify diretamente nele e poder escutar offline, sem precisar carregar meu smartphone junto. Então, basicamente, os defeitos dele são esses. Não contar com software terceiro e ainda faltar algumas coisas aí justamente por conta do software, tá bem? O que ele tem de bom é que você vai conseguir monitorar bastante coisa com esse smartwatch aqui e suas atividades físicas estão bem completas se você utilizar o software nativo dele. Então, a parte principal das atividades é essa. Mas o maior benefício dele é contar com 2 semanas facilmente aí de uso de bateria, de, sei lá, 10 a 14 dias você vai ter sem precisar se preocupar com carregar esse smartwatch. Eu já fiquei uma vez sem bateria com ele justamente por ter esquecido de carregar, então agora eu tô me policiando a cada, sei lá, 10, 12 dias de fazer a carga completa dele para evitar de ficar sem bateria com esse relógio aqui por esquecimento próprio. Outra parte interessante dele é o design para quem gosta de relógios mais contemporâneos, digamos assim. Eu sou usuário de relógio desde os meus 12 anos de idade, isso faz quantos anos? 30. Uns 30 anos faz que eu uso o relógio. Então eu sempre utilizei relógios grandes e para mim ele ficou, apesar dele ser grande, ficou ainda confortável no meu braço e eu não tenho problema nenhum com isso. Estou utilizando também o Amazfit GTS, que ele é pequenininho e ficou super confortável. É um dos smartwatch que eu gostei também de utilizar, porém também tem defeitos. Ele é o próximo review desses carinhas aqui que vem. Se eu aconselho ele a comprar, bem, um corredor amador que já está correndo aí, sei lá, há 1 ano e quer ter um relógio, quer sair de uma Smart Band para comprar um smartwatch, sim, esse aqui pode ser uma opção bem legal para você por contemplar todas as características e ajudar você no seu treinamento. Agora, se você não tem o dinheiro suficiente para despender nele, que tá aí custando na faixa de R$1.200 a R$1.400, não aconselho a compra dele, até mesmo porque a versão 1, que não tem algumas coisinhas que ele tem, contempla todas a parte das atividades e custa aí 2/3 do valor. Então vale a pena talvez comprar a versão 1 dele. Mas se você tem um dinheiro para gastar num relógio, sem dúvidas ele vai ser uma ótima opção para auxiliar você no dia a dia. Tem todo o sistema de notificações, como qualquer outro smartwatch tem, e vai te ajudar muito mesmo nas atividades físicas. E aí, o que achou do smartwatch? Ele é uma opção muito boa para você, como eu já falei, se você quer atividades físicas. Deixa aí nos comentários o que você achou de todas as funcionalidades e do design novo do Huawei Watch GT 2. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço então, até o próximo vídeo.